Olá, começa aqui mais uma vez o Legião Estrangeira, programa que discute os principais acontecimentos do noticiário dentro e fora do país, sob o olhar de correspondentes estrangeiros aqui no Brasil e de jornalistas brasileiros que atuam no exterior. Quer saber como é que está a nossa imagem, mundo afora, e o que nos afeta de lá para cá? É com a gente mesmo. A ideia do Legião é trazer informações e análises com sotaques diferentes e também histórias pessoais, bastidores de quem tem essa importante missão de explicar o Brasil, traduzir o nosso país para o mundo. Participam do Legião Estrangeira de hoje os seguintes correspondentes: Eleonora Gozman, argentina, correspondente do periódico Perfil; Andrei Ulinkin, russo, correspondente da agência de notícias TASS; e via Zoom, aqui no telão, direto de Nova York, a jornalista brasileira Heloísa Vilela, da CNN Brasil. Antes de ir para a nossa primeira pauta, vamos apresentar melhor os convidados do Legião de hoje. Começamos com a Eleonora Gozman, uma argentina paulistana, né? Paulistana mesmo. De quanto tempo? Eu prefiro não falar. Mas são décadas, né? Mais de 2 décadas, vamos falar desse jeito. Então tá bom. E você, Andrei? Eu sou novato. Trabalho no Rio desde 2019, início de 2019. E veio para o Brasil por quê? O Brasil sempre foi meu amor. Eu gostei muito. Eu aprendi idioma português na universidade em Moscou e durante meus estudos conheci mais brasileiros do que portugueses. Então foi quase o destino predeterminado, Brasil. E depois da faculdade eu trabalhei como assessor do embaixador russo aqui em Brasília e depois segui a carreira jornalística. Sempre muito bem-vindo. Obrigado. E a brasileira Heloísa? Muito tempo de Estados Unidos, né, Heloísa? Nossa, já até esqueci quando começou essa história, viu? Faz tempo dessa. Mas são 33 anos de vida aqui. Nunca mais voltou? Eu volto todo ano, né? Porque não dá para ficar longe. Mas para morar, nunca mais. Infelizmente, nunca mais voltei. O nosso primeiro assunto é o que colocou os bancos centrais de praticamente todos os países em estado de alerta: a disparada da inflação. Pior do que isso, a chamada estagflação e as consequências econômicas, políticas e sociais dela, começando pelos países mais pobres. Como é isso? A assombração mais temida pelos economistas: preços altos mais crescimento baixo igual a estagflação. Inflação e estagnação econômica ao mesmo tempo. O estrago com a pandemia já era gigante, com a interrupção quase total das cadeias de suprimentos. O conflito no leste europeu elevou o problema a níveis assustadores. Ucrânia e Rússia são grandes exportadores de gás, petróleo, trigo e fertilizantes, entre outros produtos. Para o Banco Mundial, já vivemos o pior choque de commodities desde a crise do petróleo na década de 1970. Se a guerra se prolongar e as sanções contra a Rússia evoluírem, ninguém sabe onde isso vai dar. A estimativa de crescimento da economia mundial neste ano vai diminuindo. Era de 4,1% em janeiro, agora 3,3%. Nos países pobres, o resultado da falta de alimentos e dos preços altos já é a fome e instabilidade política. O mundo saberá lidar com uma crise generalizada desse tamanho? Bom, vamos começar pela Heloísa. Heloísa, os americanos já se acostumaram com essa inflação alta? Tem gente que nem sabia que isso era possível, né? Que isso existia, né? A inflação aqui é um bicho estranho, né? Mas eu acho que não se acostumaram, não. E eu acho que o presidente Joe Biden vai enfrentar um problema seríssimo. A popularidade dele já não está das melhores, está caindo. A gente tem as eleições agora de meio de mandato, quando serão renovadas a Câmara e o Senado, e a perspectiva é de que os democratas tomem uma bela surra. A gente teve aqui agora, nas últimas semanas, algumas primárias de eleições pontuais que vão acontecer, um Senado aqui, outra cadeira de deputado ali, e alguns dos candidatos que tiveram o apoio
aberto, declarado de Trump, ganharam as primárias. Então, a gente tem aí uma perspectiva de um eleitorado bastante insatisfeito com a situação, como as coisas estão, e um Congresso que vai ter um peso dentro do Partido Republicano maior de apoiadores do Trump do que nunca. Então, a gente está com um quadro aí se formando nos Estados Unidos bastante complicado, viu? Bom, Eleonora, tem uma reportagem recente do Wall Street Journal, né, que trazia o seguinte: a inflação está te derrubando? Pelo menos você não vive na Argentina. Como dizendo que nada pode ser pior do que a Argentina, é isso mesmo? O Brasil já teve uma hiperinflação, ou seja, estamos na casa da hiper, sim? Que fazia algum tempinho que a gente não via nessa proporção. Então, isso por um lado. Por outro lado, você tem que o dólar está mais ou menos estático num valor, não se move. Então, o que acontece? Que a inflação não é só em pesos, é também em dólares. E os argentinos não devem estar nada contentes com isso. Para nada, porque o dólar... O que faz o argentino? O argentino guarda dólares, qualquer um. Qualquer um que tenha alguma coisa sobrando do seu salário, guarda dólar. E, bom, está usando isso. Bom, para Andrei, consumir. de acordo com o relatório da ONU divulgado na semana passada, a fome cresceu 20% no mundo em 2021. Você que mora no Rio, você tem feito matéria sobre isso, por exemplo? Isso já entrou na rotina do seu trabalho? E até você, como jornalista, já está sentindo a pancada mais forte no bolso, não? Estou sentindo e sim entrou nas matérias que eu estou enviando para a Rússia. Claro, inflação está afetando todo o mundo agora. Não, acho que não tem sequer nenhum país que não está afetado pela inflação. Na Rússia, a previsão é para o final do ano em torno das 18%. No Brasil, hoje saiu a inflação do abril, a gente viu que para o ano, do abril do ano passado para abril deste ano, já saiu 12%. Então, a inflação a gente sente sempre. E aqui no Brasil, claro, o que mais saiu na manchete lá na Rússia sobre a inflação do Brasil é a inflação do diesel e do combustível em geral. Porque, apesar da inflação geral na Rússia também elevada, a minha sogra me falou que o combustível é que ficou mais barato. Por incrível que pareça, um país altamente exportador, né? E tem um fato interessante de que a inflação, a gente sabe, ela não atinge todas as faixas da população de maneira igual, né? Até porque, no caso de produtos muito essenciais, como alimentos, como até o combustível, para quem é entregador de encomendas, por exemplo, isso acaba pesando mais, né? Porque ocupa uma parte maior do salário. Saiu até uma matéria no New York Times interessante que dava uma tabela, né? Que você conseguia calcular a sua inflação. Porque, de repente, alguém de uma classe mais alta tem uma inflação menor do que a média. E quem está numa classe menos favorecida economicamente tem uma inflação maior. Bom, mas aí, como nós já falamos, a guerra na Ucrânia afetou economicamente praticamente todos os cantos do planeta, né? Essa situação também afeta os russos? Quer dizer, você falou, quer dizer, que no caso do combustível, não, mas e os alimentos e outras coisas, eu não sei. E isso, de alguma maneira, está influenciando na popularidade do Vladimir Putin lá dentro? Eu acredito que os russos já são praticamente acostumados aos preços se elevarem. É que eu não lembro quando alguma coisa ficou mais barata. Até por isso eu citei esse exemplo de combustível ficar mais barato, porque me surpreendeu. Então, essa questão de produtos ficarem mais caros, na minha opinião, dificilmente impacta muito forte na popularidade do Vladimir Putin. E a guerra? Muitas pessoas na Rússia apoiam, tem outros que não apoiam, que não são poucos também, mas estatisticamente, ao que parece, a maioria está entendendo os motivos e os objetivos.
Eleonora, o governo argentino tem boa relação com a Rússia, né? O governo atual, principalmente. Inclusive, adotou a vacina Sputnik, né? Foi a vacina usada na Argentina. No início. Fabricada na Rússia, no início, né? Mas em relação à guerra, como é que o governo e a população argentina têm reagido? Justamente, em relação com o governo reagiu de um jeito muito diferente de como reagiu Bolsonaro. Isso é bem interessante, né? Ver essa diferença entre Bolsonaro e Alberto Fernandes. Porque, enquanto Bolsonaro tinha uma posição, se se quer, não sei se independente, ou tentava ser independente das potências multilateralistas, sei lá, a Argentina teve outro comportamento bem diferente. Não há que esquecer que a Argentina, por exemplo, votou a favor de jogar fora a Rússia do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Não se absteve como o Brasil. Não, o Brasil não votou contra, se absteve. A Argentina votou a favor. E houve outras duas situações em que aconteceu exatamente o mesmo, né? Que enquanto o Brasil se absteve, a Argentina não, votou em contra da Rússia. Então, isso por um lado. Por outro lado, para a Argentina, por exemplo, você ouve o ministro de Economia, o ministro da Fazenda da Argentina, né? O que ele fala? É um bom momento para a Argentina. É um bom momento. Para exportar trigo e outras coisas. Para exportar todos os bens agrícolas que você imagina. Mas, curiosamente, também estão exportando indústria. É curioso isso, né? Eu estive olhando algumas estatísticas, né? E eu olhei isso, né? Fiquei um pouquinho surpresa. Então, é uma situação complexa. Por quê? Porque você tem um aumento muito grande dos preços dos alimentos e, como você falou, tem uma diferença muito grande entre quem é rico e quem é pobre. Por quê? Porque o pobre usa todo o que tem de ingresso para comprar comida. Essa é a verdade. Que é o que mais está ficando caro. Claro, então para ele a inflação é gigantesca. Enquanto o rico, não, a comida é uma parte pequeníssima do que seria a cesta do rico, né? Bom, Heloísa, como a imprensa americana tem avaliado a ação do governo Biden na guerra? Eu sei que deve existir pelo menos por parte dos americanos, um receio enorme de se enfiar em outro atoleiro, né? Como já se enfiou em outras vezes, mas a posição parece bem clara, né, do governo americano. A primeira-dama, inclusive, esteve na Ucrânia recentemente, não é isso? A primeira-dama teve lá, passou o Dia das Mães com a mulher do Volodymyr Zelensky. E a população americana, me parece, que é aparentemente muito favorável à guerra, até porque, se você abrir os jornais e assistir os programas de televisão aqui, existe uma campanha intensa a favor da guerra, existe uma campanha intensa de, como é que eu posso dizer, de demonização do Putin, da Rússia, ela beira a xenofobia. Eu acho que existe muito pouca avaliação na imprensa americana a respeito das razões, das raízes da guerra, isso não passa por aqui. Eu me lembro que quando a gente teve aquele ano todo que antecedeu a guerra do Iraque, a gente viu algo muito parecido, e era uma coisa assim, um discurso único na imprensa americana. A gente tinha o contraponto da imprensa europeia naquela época. Hoje a gente não tem contraponto algum, é toda a imprensa ocidental fazendo o mesmo discurso, na minha opinião, propagandístico da guerra, de muito pouca crítica, muito pouca avaliação. Então, não me espanta que exista um apoio da população americana. Agora, o que mais me espanta, o que mais me chama atenção, que eu acho que é uma coisa quase escandalosa, é o apoio inconteste do Congresso inteiro a qualquer medida que vise mandar mais dinheiro para comprar mais armas para mandar para a Ucrânia, né? O Biden pediu 33 bilhões de dólares ao Congresso. O Congresso não só aprovou, como aumentou a quantia para 40 bilhões. Então, esse Congresso que não consegue votar em nenhuma medida que beneficia a população americana, vota sem piscar numa fortuna
para mandar mais armas, para alimentar um conflito que a ideia que se tem é que não vai acabar nem uma semana, nem duas, serão pelo menos alguns meses. É claro que o lobby, né, a força da indústria armamentista americana tem uma influência grande nisso, Sem dúvida alguma, Gaspar. Eu, por acaso, ontem, eu entrevistei o Andrew Coburn, que é autor de um livro chamado Espólios da Guerra, onde ele faz uma análise cirúrgica assim, da influência dessa indústria. Ele chega a ponto de dizer que os Estados Unidos são um país de um partido único, o partido da guerra, porque as empresas trabalham de uma maneira muito inteligente, né? A Lockheed Martin, por exemplo, ela tem projetos de aviões militares que cada parte do projeto é feita em um estado diferente. Então, assim, ela cobre 46 estados. E esses estados todos, na hora que aperta, né, o sapato da indústria das armas, eles todos votam a favor na mesma hora. Inclusive o senador Bernie Sanders, conhecido por ser um progressista, o mais radical do Congresso, ele tem lá no estado dele, na cidade dele, uma parte da produção de armas da Lockheed Martin. Ele também vota a favor. Então, eu só vejo nessa guerra da Ucrânia um único vencedor, que é a indústria armamentista americana, mais ninguém. E a indústria armamentista russa? Qual é a importância dela, o tamanho dela? E a influência dela? Eu acredito que a indústria em si é mais um instrumento de assegurar a defesa do país e não tem tanta influência nas decisões políticas, como ocorre nos Estados Unidos. Lá quem manda é o capital, lá quem manda é o dinheiro. Na Rússia não ocorre isso. Quem manda? Vladimir Putin, presidente do país. E unicamente? Não, claro, tem parlamento, tem... Como se fala na Rússia, o Kremlin tem várias torres. O que significa isso exatamente? É que tem várias alas do governo que têm certa influência em vários assuntos e tem seus, talvez, próprios interesses. Estão encastelados, tem suas castelado casamatas. O Kremlin tem várias torres, vários grupos de influência. Bom, continuando pelos Estados Unidos, o jornalista e escritor Thomas Friedman criticou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, por ter declarado que o objetivo dos Estados Unidos não é mais ajudar os ucranianos, mas também produzir uma Rússia enfraquecida. Como é que isso soa? Vamos continuar só mais um pouquinho no Andrei, hein? Espera aí, Leonora. Eu acredito que na Rússia, para a Rússia, essa revelação do Lloyd Austin não é uma novidade. É porque a sensação há muito tempo já é que os Estados Unidos não querem outro país adversário forte, tentando enfraquecer todo e qualquer país que mostra poder. Assim como ocorre com a China, que estão tentando dominar economicamente o desenvolvimento da China, assim como ocorre com a Rússia nesse momento agora. Então, dizer que isso foi uma revelação para o povo russo, não foi. Foi como se ele só assumiu que sim, existe essa situação. Então é mais discurso para Congresso e discurso mais para o povo americano. Eleonora, você acha que fica claro? Então, a guerra é entre Estados Unidos e Rússia? Eu acho que fica muito claro que a guerra é entre Estados Unidos e Rússia e que mesmo a Ucrânia é a vítima. Vítima que não tem a ver exatamente com a guerra. Esse é o problema, viu? Então, bem seria... Eu lembro, por exemplo, o discurso de dos candidatos brasileiros, não vou falar quem, mas todo mundo vai lembrar, o discurso dele é justamente, ele rejeita a guerra, mas também marca que Estados Unidos, Rússia e a OTAN têm a mesma responsabilidade pela guerra e têm a mesma responsabilidade para fazer as negociações de paz, que não estão fazendo, ninguém está fazendo. Curioso revelar, né, que os nossos dois convidados, o Heloísa, que estão aqui com a gente, são descendentes de ucranianos, né? Assim é. Tanto a Eleonora
Como, no seu caso, Andrei, é seu pai, é isso? A minha mãe é ucraniana. Sua mãe é ucraniana. Nos Estados Unidos, como é que repercutiu essa declaração, essa revelação, ou essa... Foi na verdade, ou esse sincericídio, como disse o sincericídio, exato. Ele cometeu o crime de sincericídio. E mais, sabe, Gaspar, aconteceu poucos dias depois, eu acho, antes. As notícias, claro, fontes, né, ninguém se identificou, mas do serviço de inteligência, como se gabando de ter ajudado a Ucrânia a afundar aquele navio russo no Mar Negro. Ou seja, um envolvimento muito direto do governo americano nessa guerra, que, novamente, para mim não foi surpresa nenhuma, acho que para nenhum representante do governo russo seria uma surpresa, mas isso ser dito abertamente, ou quase abertamente, porque é fonte que não se identificou, é bastante assintoso e até perigoso. E depois disso até o Biden interferiu e disse, olha, não pode ficar vazando esse tipo de informação. Ou seja, eu acho que, apesar dos nossos colegas aqui terem origem ucraniana, isso não atrapalhou o senso crítico deles para perceber de onde vem essa guerra, que não é de hoje, né? Essa guerra tem muito tempo, acho que desde que caiu o Muro de Berlim, essa guerra começou a se construir no governo Clinton, quando ele mudou de posição e contrariou o secretário de Defesa na época, William Perry, que insistiu para que ele não fizesse isso, mas ele fez e começou a avançar com a OTAN na direção da Rússia rapidamente, de maneira voraz. E a Rússia tentou negociar, pediu para entrar na OTAN. A Rússia pediu para entrar na OTAN e foi rejeitada. Ou seja, eu não estou querendo dizer com isso e jamais defenderia guerra nenhuma. Não estou defendendo a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia com equipamentos, armas, bombas, mísseis. Pelo contrário, eu sou pacifista. Mas eu acho que a gente não pode se privar de observar as raízes do conflito, os motivos do conflito. Acho que tem que ser analisados. E é isso que eu acho que eu sinto muita falta no discurso todo oficial. Na verdade, o que preocupa, né, e que poderia indicar, digamos, de repente uma escalada mais catastrófica, é até que ponto se avalia que é uma intervenção militar ou não. Inteligência, informação de inteligência para afundar um navio. É uma ação militar? Né? O envio de armamentos é uma questão militar, é uma ação militar? Ou apenas um soldado de um país da OTAN dentro do território seria uma intervenção direta, né? Isso é complicado. A gente vai ter que fazer uma pausa, Heloísa, a gente já volta no assunto aí. Agora a gente vai falar depois do intervalo da relação Brasil e Argentina. Países tão próximos e às vezes tão distantes, né? Até já, a gente já volta. De volta com o Legião, Brasil e Argentina. Existe mesmo uma relação de amor e ódio? Especialistas apontam que uma relação mais coesa entre os dois vizinhos poderia transformar a região via Mercosul numa alternativa, né, para o que se chama hoje em dia bipolaridade sino-americana, né, entre China e Estados Unidos. Faz sentido, Eleonora? Olha, eu acho que multipolaridade, podemos falar nesse sentido, né? Criar a multipolaridade. Claro, criar a multipolaridade. Bom, de fato, acho que existe hoje um mundo multipolar, né? Você não pode esquecer. É certo, é verdadeiro que Estados Unidos é a potência principal, a maior potência. Mas por quanto tempo a mais vai continuar assim? A gente não sabe isso. Outra coisa, o relacionamento foi muito ruim a partir de Bolsonaro, eu não tenho dúvidas. Mas, curiosamente, acontecem coisas, por exemplo, que Bolsonaro, com a questão das eleições,
foi melhorando o perfil dele e o perfil do relacionamento com a Argentina. Ah, é? Ele colocou um fim àquelas brincadeiras que eram muito pesadas, da Argentina como exemplo do mal. Bolsonaro, como o ministro Guedes, o ministro da Economia, eles têm a ideia de Brasil potência, mas não ao estilo que tinha Lula ou Fernando Henrique Cardoso, para ser mais antigo ainda. Aquele estilo era Brasil irmão e Brasil com muito peso dentro do Mercosul, questão que ninguém discutia. O que aconteceu com Bolsonaro? Bolsonaro que fez deixar a Argentina de lado. Essa é a verdade. Durante o governo de Trump. O que acontece agora? Como não está Trump, está Biden, então a história muda. Mas o BRICS, de alguma maneira, ele ganhou musculatura, né? Ele meio que renasceu um pouco. Voltou a se falar do BRICS, até pela posição que os países do BRICS, né, que a Rússia faz parte, os outros países, a maneira como eles se posicionaram em relação à própria guerra da Ucrânia, né? Os BRICS têm futuro? Para onde vão os BRICS? Eu acredito que os BRICS têm futuro e a questão de quando a gente fala que o BRICS quase renasceu, isso ainda vem dos tempos da pandemia, vamos dizer assim, porque na pandemia todo mundo ficou discreto, todo mundo teve relacionamento entre os países meio congelado, tudo ocorreu online, então todo mundo se afastou um pouquinho, mas agora com a retomada da economia e dos contatos mundiais com toda a força, aí vem o renascimento. Mas, inclusive, teve bastante receio com a chegada do Bolsonaro que o Brasil vai abandonar os BRICS, o que não ocorreu. Então, mesmo os que foram mais céticos a respeito dos BRICS tinham que assumir que os BRICS têm futuro e ninguém dos membros dos BRICS está querendo abandonar esse barco. Ô, Heloísa, não só de BRICS, né, mas que análise você faz assim, da geopolítica geral? O que virá por aí? Em que situação nós estamos? Você tem 2 horas e meia para fazer essa análise. Fazer uma dissertação de relações internacionais. Eu acho que a gente está caminhando para um momento, no mínimo, curioso, interessante, de muita mudança e mudança muito rápida. A gente não sabe, como o Andrei falou, não sei se foi ele, acho que foi a respeito do que virá depois dessa guerra. A China é o próximo alvo dos Estados Unidos, que já tem sido um alvo econômico desde Trump. E o objetivo é manter o mundo unipolar sob o domínio dos Estados Unidos. Acho que isso daí não se tem a menor dúvida. Agora, se os Estados Unidos vão conseguir manter isso, eu acho complicado. O desfecho da guerra pode ter muito a ver com isso, né? O desfecho da guerra pode ter muito a ver com isso, mas o continuado crescimento econômico da China também. Quer dizer, a gente tem agora o mundo ocidental todo passando por uma freada forte por causa da guerra, a China crescendo menos, mas crescendo, especialmente por causa dos lockdowns, da política séria de Covid-0 que eles adotam. Mas o que a China tem é uma população infinitamente maior, né? E tem um governo que planeja a economia para daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. A China fez um trabalho lá, um projeto seríssimo de acabar com a miséria extrema, que eles incluem nisso a saúde, a educação, a alimentação e tal. Então, isso dá ao país uma força que eu acho que aqui a gente está perdendo, sabe? Eu fico muito... Me preocupa muito o futuro dos Estados Unidos. Acho que não vai por um bom caminho. E eu não sei como que eles vão se segurar nisso. E a polarização política só vai piorar, como eu estava dizendo antes. O Trump pode muito bem se reeleger e esse acirramento das contradições pode se tornar ainda pior. Então, isso um país que é o país que tem o maior arsenal nuclear do mundo, tem o maior investimento disparado em armas, né? Se somar aí os 10 países que mais investem em armas,
somar todos eles não investem tanto quanto os Estados Unidos, então eu não sei, eu acho no mínimo preocupante, mas a gente precisava muito de um mundo multipolar para dar um respiro para o mundo inteiro. E quem se preocupa com os Estados Unidos é quem mora lá há 33 anos, né? Vamos lembrar, né? Ainda na América Latina, nós até falamos rapidamente na semana passada sobre aquele relatório sobre liberdade de imprensa, né, que mostrou um ambiente cada vez mais tóxico para os jornalistas na região. Vamos a alguns detalhes. No ranking da organização Repórteres Sem Fronteiras sobre liberdade de imprensa, entre 180 países, o Brasil aparece na posição 110. O melhor país do mundo para os jornalistas trabalharem é a Noruega. O pior, a Coreia do Norte. Considerando só os vizinhos da América Latina, o Brasil é menos seguro para jornalistas do que Argentina, Uruguai, Equador, Panamá, Peru, Chile e Paraguai. O relatório registra que os discursos contra a imprensa aumentaram muito no Brasil a partir do governo Bolsonaro, com campanhas de difamação e intimidação contra os jornalistas. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Vocês são uma porcaria. No Chile, a vida da imprensa também não é nada confortável. Na cobertura de uma passeata no último dia do trabalho, a jornalista Francisca Sandoval foi atingida por um tiro no rosto. Está hospitalizada em estado grave. Outros 2 jornalistas foram atingidos de raspão. O crime está sendo investigado. Ainda não se sabe se o alvo era mesmo a imprensa. Testemunhas disseram que um grupo de homens já chegou atirando contra os manifestantes. Jornalistas também arriscam a vida em protestos e áreas de conflitos. E faltam investimentos para preparar, treinar os profissionais que vão a campo. Muitas vezes por conta própria, sem apoio das grandes empresas do jornalismo. Você acompanhou esse caso do Chile, Eleonora? Estou surpresa. A verdade é que estou surpresa porque eu imagino que com Boric, ou seja, o atual presidente, não deveria acontecer que tiver tiros numa manifestação, né? Então, a gente tem que se perguntar, foi a polícia mesmo? Foram indivíduos da milícia, como se fala no Brasil, que às vezes são da polícia, mas não são legalmente da polícia. A gente não sabe isso, né? Eu acho que isso que tem que ser verdadeiramente investigado porque o país não fica bem, né? Chato, né? Agora, Andrei, você já sofreu, por exemplo, nesse seu período aqui no Brasil, algum tipo de hostilidade em relação ao seu trabalho? E mais, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, né? Pelo fato de ser russo? Pelo fato de ser russo, não. Às vezes vem perguntas de pessoas curiosas, mas que têm uma... que, na verdade, fazendo pergunta, não querem receber a resposta, mas querem mostrar que eles são contra aquilo que está ocorrendo agora na Ucrânia. Aí eu sempre vou falar, e eu com isso? E eu com isso? Mas a outra parte da sua pergunta era a respeito do trabalho jornalístico e o perigo que eventualmente pode ter, a agressão. Isso, felizmente, não sofri e, na verdade, a situação mais extrema que eu tinha que cobrir, vamos dizer assim, que teve potencial de conflito, foi aquela tomada de embaixada venezuelana em Brasília na hora dos BRICS, quando aí tinha a briga de gente, do pessoal pró-Maduro e contra Maduro. Mas, felizmente, tudo foi tranquilo. Heloísa, o ambiente nos Estados Unidos melhorou ou não? Porque no governo Biden, eu quero dizer, porque era péssima, né, a relação com o Trump. Você vê que, por exemplo, durante o processo eleitoral, eu acompanhei a apuração dos votos na Filadélfia, que é um lugar conhecido pelo
pela tendência, né, de votar nos democratas, enfim. E várias vezes eu lá trabalhando com meu tripé e tal, as pessoas veem o microfone da CNN e vinham logo gritar, passar gritando fake news, esse tipo de coisa. Ninguém veio para cima de mim, mas falam isso. Agora, depois disso, não. E daí você vê a importância que tem o papel do presidente da República em dar o exemplo, né? Assim, se ele fala com a Cria o imprensa. clima, né? Mais ou menos que... Claro, se ele fala como o Bolsonaro, você acabou de mostrar ali, fala com a imprensa desse jeito e manda calar a boca, e pega um jornal e mostra e diz que é tudo mentira, isso, claro, legitima as pessoas a agir da mesma maneira. O Biden teve até um certo entrevero no começo do governo com uma jornalista da CNN, ele até foi pedir desculpas depois, e ele tem sempre uma coisinha ou outra com o jornalista da Fox, mas não se compara ao clima de animosidade e de confronto direto que existia do Trump e dos principais assessores do Trump com a imprensa, nem de longe. Uma relação civilizada, pelo menos, né? Bom, e aí, Com certeza. colegas jornalistas, temos uma notícia triste nessa quarta-feira que vem do Oriente Médio. A veterana jornalista Shirin Abu Akleh, palestina, também com cidadania americana, inclusive, correspondente da rede Al Jazeera, foi morta com um tiro na cabeça em Jenin, na Cisjordânia, território palestino. Um grupo de jornalistas cobria uma operação do exército de Israel. Outro jornalista que estava no grupo foi ferido e disse que não havia nenhum confronto no momento e que os tiros partiram de tropas israelenses. O governo de Israel disse suspeitar que os disparos foram de militantes palestinos e que o caso será investigado. E vale reproduzir aqui o último informe da Shirin. Vamos lá. Entre aspas, abre aspas. Forças da ocupação atacam Jenin e cercam uma casa na localidade de Jabriat. Vou para lá e trarei notícias assim que a situação estiver mais clara. Muito triste, né? Alguém quer comentar? É triste mesmo quando na aviação fala que quando um sai da rota, todos sentem. E nós temos que refletir também sobre a morte dos nossos colegas nas circunstâncias de trabalho, no trabalho, e sempre lembrar que temos que tomar extra cuidado, mesmo querendo levar a melhor notícia em primeira mão para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos leitores, mas temos que ter sempre cuidado. Ela tinha uma frase que eu acabei colhendo aqui, ela falava, uma frase que ela disse em outra ocasião, né? Eu tenho medo, é claro, mas de certa maneira não existe lugar para ter medo no trabalho jornalístico. É claro que tem que ter preparação, tem que ter... Ela era uma jornalista super experiente. A gente fica bem triste, né, Heloísa? Eu acho que tem que ter lugar para o medo no trabalho. Eu já diria o contrário do que ela disse. Eu acho que a gente tem que ter medo, sim, porque o medo é que talvez nos oriente a ter mais cuidado e não ter, né, não ser muito afoito. Agora, eu acho que tem que ter cobrança desses governos que estão permitindo esse tipo de coisa, sabe? Que estão deixando que isso aconteça, ou que fazem campanha anti-imprensa, ou que, né, falam da imprensa como se fosse um mal e não o instrumento necessário para qualquer democracia. Acho que isso é que a gente tem que fazer com que nós, nossos colegas e nossas empresas cobrem de todos esses governos veementemente. Você já esteve lá na Cisjordânia, né, Eleonora? Eu estive lá, sim. Dói, né? Imaginar, né? Dói, e muito. Concordo com você, concordo com a Heloísa, né? Agora, é um país incrível também, né? Ou seja, você vai para a história nesse país. Vai para a história cristã, vai para a história judia, vai para muitas coisas, né? E é muito surpreendente nesse sentido, né? Eu fiquei maravilhada até porque na época, não faz muito tempo, eu estive no ano 19. E a verdade é que o que achei era que era uma época como tranquila, né? Não era uma época assim muito
convulsa, né? Mas é um lugar de tensão permanente, né? O fato é esse. Isso. A gente quase não se deu conta, mas faz um ano já que nós tivemos a troca do chanceler brasileiro. Sim. Né? Depois do polêmico, performático e para alguns até um pouco insano, foi muito bom. Ernesto Araújo, né? Ele deu lugar ao Carlos França, com um perfil mais discreto, dentro até da tradição, grande tradição, por sinal, do Itamaraty. Né? Mas o Brasil parece continuar meio isolado. Né? Era mais ou menos o que a gente já vinha falando antes. Né? Teve a cúpula do G7, não houve convite. É que certas polêmicas persistem, né, Heloísa? Então, como é que a gente pode... Teve até essa história da CIA. Imagina, a CIA aconselhando o governo brasileiro a pisar um pouco no freio, ou evitar esse tipo de crítica ou de... Aconselhando a parar de falar e parar de criar dúvida a respeito do processo eleitoral brasileiro, que funciona muito bem e é muito respeitado no mundo inteiro, na verdade. A CIA precisar falar isso é demais, né? Eu acho uma vergonha, assim. Eu, como brasileira, me sinto completamente envergonhada e humilhada de ouvir a CIA ter que interferir, né, no nosso processo político. Agora, a diplomacia brasileira, eu posso estar enganada, mas quando a gente começou aqui na ONU, com todas essas reuniões do Conselho de Segurança, que o Brasil atualmente faz parte do Conselho, né? Ele é um dos 15 países do Conselho de Segurança por 2 anos. Temporário. Temporário. E me surpreendeu a postura da diplomacia brasileira, que, a meu ver, voltou ao seu papel tradicional de respeito à soberania, respeito às posições dos outros países, à autodeterminação, voltou às bases da diplomacia brasileira e, por isso mesmo, se absteve da votação de banir a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que me parecia uma violação dos direitos humanos, você banir um país de um conselho diplomático, enfim. Algumas coisas que aconteceram nessa guerra são muito difíceis de explicar, né? Você explicar diplomatas levantando e deixando uma reunião porque o representante da Rússia vai falar. A gente está ali no palco onde a diplomacia deveria acontecer, onde os debates entre os países deveriam acontecer. Acho um pouco inexplicável e um pouco até inaceitável se você tivesse uma população, uma torcida organizada, né? Mas os diplomatas, enfim. Então, eu acho que no último período, desde a guerra para cá, eu tenho visto a diplomacia brasileira mais voltada, mais atuante, de acordo com os princípios básicos que a gente sempre viu, né? Um pouco mais, eu acho. E como é que isso está sendo visto na Rússia? Você acha que melhorou essa transição? Eu até estou feliz de notificar que, pelo menos, depois das declarações do chanceler brasileiro, ninguém da assessoria da imprensa dele tem que aparecer para esclarecer, como no caso do Lloyd Austin, que a gente tem citado recentemente. Realmente, a minha sensação é também que a diplomacia... No caso do Ernesto Araújo, aconteceu algo parecido? Não aconteceu, mas as declarações dele foram bem mais fortes, tiveram mais repercussão e, às vezes, gerou, ao que me parece, constrangimento. Às vezes até parece que quase não tem notícia a dar sobre o Carlos França. Mas que bom. Mas é bom. Ele é diplomata, ele faz o trabalho dele, ele tenta aparecer menos e fazer o trabalho dele. A relação com a Argentina melhorou um bocadinho também, não? Eu acho que melhorou muito, não um pouquinho, né? E melhorou, tem a ver também com o que falou a Heloísa, com o que falou ele também, o meu colega. Tem a ver com um posicionamento bem diferente do posicionamento que teve Brasil com Bolsonaro e com Ernesto Araújo. Vou ser muito sincera nesse sentido, né? Eu ficava surpresa de Brasil, através de Ernesto Araújo, através do presidente Bolsonaro e através do ministro da Economia, falar que a Argentina não tinha nenhuma importância para o Brasil.
Isso não é verdade, tem muita importância. E é uma importância econômica, aliás, e muito grande. Nós vamos fazer mais uma pausa aqui no Legião Estrangeira e daqui a pouco a gente volta para falar da fuga dos americanos muito ricos. Estão indo para outros países. Por que será? A gente volta já já. De volta com o Legião. E olha só, disparou o número de americanos muito ricos que buscam cidadania em outros países. Bilionários, empreendedores da área de tecnologia, celebridades. Estão migrando para países como Áustria, Portugal e Malta, por exemplo. Países que oferecem os chamados passaportes dourados, que permitem que os estrangeiros influentes recebam residência ou cidadania em troca de investimentos no país. As razões para essa fuga, quais seriam? Gaspar, você sabe que é curioso, né? Existem empresas que se dedicam a trabalhar para conseguir esse tipo de passaporte dourado para os bilionários. São algumas, não é uma só, não. E elas falam que desde 2019 teve um aumento de mais de 300% de procura desses bilionários para sair do país. E por quê? Eles citam o futuro dos Estados Unidos. Eles estão vendo, depois daquela invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro do outro ano, né? O pessoal que não queria deixar a eleição do Biden ser confirmada. Eles citam a pandemia também. Então, eles têm muito medo do que vai acontecer aqui e também das restrições às quais eles ficaram, as quais eles tiveram que cumprir para poder viajar. Por exemplo, o americano, homem de negócio, queria ir para a Europa e não podia porque só entrava num outro país quem era cidadão naquela fase mais dura das restrições da pandemia. Então, como eles acham que vai ter mais pandemia para frente, que se não for com esse vírus, outros vírus, e como eles temem que a radicalização aqui, essa oposição, os confrontos que haverão entre as diferentes facções políticas devem se acirrar, então essas seriam as causas que eles estariam usando. Agora, você sabe que Londres tem uma praça em Londres que tem tanto russo que comprou esse passaporte dourado que ela passou, é uma praça que passou a se chamar Red Square, a Praça Vermelha, por causa da concentração de russos. E realmente, os russos e os chineses têm 75% desses passaportes dourados na Grã-Bretanha. Então, agora, a União Europeia está discutindo banir de vez esses passaportes, porque diz que muitos empresários russos estão usando esse passaporte para fugir das sanções impostas por causa da guerra na Ucrânia. Então, quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, talvez não consiga mais por um período de tempo aí agora, viu? E aí, Andrei, como é que é essa história dos oligarcas russos que a gente tanto ouve falar, né? E com as sanções agora impostas para a Rússia, como é que está a situação? Quantos são os oligarcas? É difícil saber, é difícil dizer quantos são os oligarcas, mas essa notícia de que aumentou 300%, a Luísa falou, é o número de interessados de adquirir esses passaportes. Então, eu estou feliz de saber que então, o número desses oligarcas aumentou, então as pessoas estão vivendo melhor, pelo menos algumas. Falando em dinheiro, né, para fechar, não dá para deixar de falar da eleição das Filipinas. Depois de mais de 35 anos, a família de Ferdinand Marcos volta ao poder. Recapitulando, ele foi um ditador sanguinário, corrupto, deposto em 1986, depois de sangrar a economia do país em bilhões de dólares. Entre os sinais da vida luxuosa, da ostentação, né, tinha a coleção de milhares de sapatos da mulher dele, Imelda Marcos. Isso marcou época, inclusive, aos olhos do mundo, né, virou um símbolo. Foi o filho do casal, Ferdinand Marcos Júnior, que foi eleito, acaba de ser eleito
E a vice será, inclusive, Sara Duterte, filha de outro presidente autoritário mais recente, Rodrigo Duterte, conhecido por uma sanguinária política de combate aos traficantes, mas também aos usuários de drogas. Ou seja, fala-se que tem coisas que só acontecem no Brasil, acho que tem coisas que só acontecem nas Filipinas, né? Quer comentar, Heloísa? Não, eu acho assim tão espantoso, né? Porque a gente só ouve falar do Duterte pelos assassinatos que ele promoveu, assim, à torta e à direita. A Imelda Marcos e o marido dela ficaram conhecidos pelos abusos. Como você explica a eleição dessa dupla, desses dois sobrenomes agora, juntando o que a gente imagina de longe que pode ser o que há de pior no país, né? Vou dizer algumas conclusões muito tristes. A tecnologia no mundo está hiper avançada, mas a sociedade humana está na época de pedra, desculpa. Mas eu acho que essa tecnologia que está permitindo também esse tipo de consequência política e a tecnologia, ao mesmo tempo que ela deu acesso a gente a muita informação, ela está promovendo muito a desinformação também, né? Então ela tem aí dois lados complicados. E o que tem é uma evolução muito limitada da sociedade humana. Esse é o problema. Como explica guerras na atualidade? Como explicar uma guerra hoje? Eu não acabo de... Por isso falo que é um jeito de refletir filosófico. Sim, mas tem a ver com a vida também, né? E com o que a gente sente frente a isto que está acontecendo no mundo. Estamos nas épocas tribais ainda, e cada país parece ser uma tribo. Esse é o problema. Naquela linha do inimigo, do meu inimigo, é meu amigo, né, e essas coisas, né? Bom, enfim, a gente faz de tudo aqui. Pena que só tem 1 hora por semana para a gente explicar com os colegas e tentar esclarecer coisas tão complicadas, né? Mas que a obrigação é nossa, né? Bom, o Legião Estrangeira fica por aqui, esse Legião Estrangeira. Eu agradeço a presença da Eleonora Guzmán, do Andrei Ulinkin e da nossa Heloísa Vilela. Nós voltamos na próxima semana com mais olhares sobre nosso país e o mundo. Olhares que a gente espera ajudam a analisar o Brasil sob uma perspectiva diferente. Até lá. Vamos lá, a pergunta que não quer calar. Quantos sapatos você tem, Heloísa? Eu abro o armário aqui e te mostro agora. Andrei, posso aproveitar que você está aí e te perguntar uma coisa? Sim, por favor. O que está acontecendo, se você sabe, lá na Rússia, com essa coisa das empresas que saíram? Porque disseram que o McDonald's ia ser encampado, nacionalizado e tal. As empresas estão sendo encampadas para manter os empregos ou está tendo um tremendo desemprego? Pelo que eu saiba, os que declararam que vão sair, nem todos saíram. Saíram. Porque a legislação trabalhista na Rússia é também coisa forte. Você não pode só abandonar seus funcionários, porque aí, com certeza, seria nacionalizado. Eles têm aí muito patrimônio e ninguém quer perder. Assim, e depois... Sair agora não volta mais, né? Essa situação, quando acabar, eles vão querer entrar de novo, para não perder mercado. E eles, como que eles vão depois entrar?